Pronto, já estamos gravando aí. Pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos aí. Hoje é a nossa quarta aula de desenho, projeto assistido por computador. Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender 3D, tá? Vocês vão ver como é que é fácil, né? O pessoal tem aquela impressão de que o 3D no AutoCAD é o fim do mundo. Mas vocês vão ver que ela é fácil, né? Se bobear, mais fácil até do que perspectiva isométrica, tá bom? Antes de começar o 3D, eu só queria deixar como atividade para a próxima aula, ou melhor, atividade para o próximo domingo, só mais 2 exercícios de perspectiva isométrica, tá? Pessoal, esses 2 exercícios são desafios, tá? São desafios mesmo. Ah, professor, mas você não ensinou nada diferente? Não, vocês vão ter que usar somente o que eu ensinei. Tá? São aqueles 4 comandos, line, copy, trim e elipse, na opção isocircle, só esses 4 comandos. E o F5 para trocar, para alternar entre os planos de trabalho. Tá ok? Eu estou abrindo aqui o exercício. E já vou passar para vocês. Eu vou postá-los aqui mesmo no Teams, tá? Eu estou abrindo aqui. Vou procurar aqui o nosso chat. Pessoal, estou colocando aí, ó, no chat da nossa disciplina, os 2 exercícios, vou colocar 3 exercícios para entrega no próximo domingo. Que dia vai ser o próximo domingo? Deixa eu ver aqui. 6, dia 13, né? Isso, dia 13.
de dezembro. Tá aí o primeiro, se vocês quiserem conferir, deem uma olhada aí. Segundo, o exercício também já está aí. E o terceiro e último, pessoal, o terceiro e último exercício é esse aí, tá? Deixa eu só ensinar uma coisinha nova para vocês, que é o seguinte, deixa eu já compartilhar a tela do AutoCAD com vocês. Vamos lá. Pessoal, vocês não estão vendo ainda. Deixa eu compartilhar. Acho que vocês já estão vendo minha tela, né, do AutoCAD? Alguém me confirma rapidamente, por favor? Pessoal, apareceu minha tela do AutoCAD? Posso começar? Sim, professor, apareceu. Legal. Pessoal, o que eu ia explicar para vocês é o seguinte. Para vocês poderem desenhar essas peças aí, deixa eu ligar aqui o modo de perspectiva, clicando aqui embaixo, pronto. A única coisa que vocês vão ter que fazer de diferente em termos de configurações, vocês vão ter que vir aqui ó, no Object Snap, que você liga e desliga com o F3, tecla de função F3. Vocês, para desenhar esses desenhos que eu passei, esses três aí, cujo prazo é domingo próximo, vocês vão ter que habilitar somente essa funçãozinha a mais, chamada tangente, ok? Só isso. Em termos de configurações, só isso. Tá bom? O resto, entre o que está ligado e desligado aqui, vocês vão deixar a barra de status de vocês exatamente como está a minha aqui. Tá? Vocês vão deixar ligados o Gene Mode, o modo ortogonal F8, o IsoDraft
tá? Esse aqui você tem que clicar em cima para ligar. O Object Snap F3, tá? Lembrando que as ferramentas que devem estar ligadas são essas 5 aqui, tá bom? E só. Tá? Esse Transparency Display aqui não tem necessidade. Eu deixei o meu ligado, mas não precisa estar ligado. Esse outro aqui é Dynamic UCS, que é o F6, ele não precisa estar ligado também, tá? Se ele tiver ligado ou desligado, não vai interferir. Ele é para desenho 3D, ok? Esse outro aqui também, Show Annotation, também não precisa estar ligado, tá? Na verdade, assim, são ferramentas que, se estando ligadas ou desligadas, não fazem diferença. Não interferem no desenho em modo de perspectiva isométrica. Legal? Pessoal, eu queria explicar para vocês o seguinte. Se eu chamar aqui o comando elipse na função isocircle, tá? Vou desenhar uma elipse qualquer aqui, tá? Pronto. Aí, olha só que legal, gente. Se eu desenhar uma linha qualquer aqui, ó, tá? Se eu quiser que essas duas extremidades da linha, se eu quiser desenhar uma linha partindo dessas duas extremidades e morrendo tangente a essa elipse, basta eu me aproximar do que seria visualmente o ponto de tangência entre aquela linha, essa linha que eu estou desenhando, e a elipse. Quando aparecer aquele carinha chamado tangente, tá? Eu clico ali, tá? Eu posso dar um zoom infinito aqui, ó, e eu vou perceber que a minha tangência, ela é perfeita, tá? Mesma coisa do lado de cá, ó. Se eu chamar o comando line, clicando nessa extremidade aqui embaixo, tá? Se eu subir verticalmente aqui, ó, vocês vão ver que a linha não chega a tocar a elipse, tá? Mas eu posso forçar uma tangência, ou seja, eu posso forçar a linha de modo que ela toque, de modo que ela encoste, de modo que ela tangencie a elipse, tá? Tudo bem? A minha ideia aqui era ensinar para vocês essa função tangente, tá ok? Beleza, gente? Alguma dúvida aí? Lembrando, se alguém tiver alguma dúvida, não adianta você me escrever no chat, tá? Como eu estou compartilhando a tela, eu preciso que você tire o mudo do seu microfone e fale aqui me interrompendo, tá? Se ninguém me interromper, eu vou tocando o barco aqui, porque eu não consigo ler o que vocês escrevem, só ao final da aula, quando eu parar o compartilhamento. Tudo bem? Então, vamos lá, se alguém tiver alguma dúvida, me interrompa. Pessoal, como eu já falei para vocês, e na nossa aula de hoje, eu vou ensinar para vocês os comandos 3D do AutoCAD, tá ok? Pessoal, basicamente, tudo que é 3D no AutoCAD é impressionante. Se você contar aqui, ó, o AutoCAD possui um total de 52 barras de ferramentas, ó. Cada barrinha dessa, quer ver, eu vou carregar, por exemplo, a barra Zoom, tá? Olha lá. Essa aqui é a barra de ferramentas Zoom, ou seja, é a barra que contém todos os comandos de zoom do AutoCAD, tá? Se eu carregar qualquer outra barra aqui, ó, por exemplo, a barra de ferramentas Draw, é essa barra aqui, ó, que fica à nossa esquerda, tá vendo? Essa barra aqui contém todos os comandos para desenho em 2D, tá? Se eu quiser desenhar em 2D, é essa barra que eu vou utilizar. Então, assim, se eu for contar todas as barras de ferramentas que existem no AutoCAD, são todas essas aqui, começando lá de cima da primeira 3D Navigation, e aí se eu for lá na última, lá embaixo, e clicar na setinha, tem mais um tanto para baixo ainda, tá? Elas estão em ordem alfabética, a última delas é a barra Zoom, essa que eu já carreguei, descarreguei para vocês verem. Depois vocês podem contar aqui, nós temos um total de 52 barras de ferramentas, tá? E o legal é o seguinte, dessas 52 barras de ferramentas, somente duas delas se destinam a desenho 3D, tá? Eu estou falando de modelamento de nível 1, nós temos 4 níveis de modelagem, tá? Isso não é AutoCAD, isso é qualquer software de desenho que faça desenho, eles seguem essa teoria,
tá? Dentro do nível 1 de modelagem, se eu carregar aqui a barra de ferramentas Modeling, tá? Olha lá, nós temos essa barra aqui. Essa barra contém todos os comandos para desenho 3D no AutoCAD. Todos. Tudo bem? E essa barra de ferramentas aqui, ó, ela contém todos os comandos de edição de desenho 3D, tá? Então essa barra de ferramentas aqui, ela se chama 3D Modeling, Solid Editing, ou seja, ela contém comandos para editar os sólidos que eu desenhei, tá? Qualquer coisa em 3D que eu desenhar, se eu fiz alguma coisa errada, um furo numa posição errada, ou o diâmetro do furo estava errado, se eu quiser editar o desenho 3D que eu desenhei, se eu quiser editá-lo, eu vou usar para isso essa barra de ferramentas Solid Editing, que contém todos os comandos para edição. Eu nunca vou começar um desenho 3D no AutoCAD com essa barra, porque essa barra não desenha, ela só edita, ela só contém comandos para editar, para modificar, para alterar algum desenho 3D já pronto, tá? Essa barra de cima aqui, ó, chamada Modeling, essa barra de ferramentas Modeling, ela sim contém os comandos para desenhar em 3D, tá? Então, de novo, essa barra de ferramentas aqui de cima, ela desenha sólidos em 3D. Essa barra de ferramentas de baixo, a Solid Editing, ela contém comandos para editar, alterar, modificar os desenhos feitos pela barra de cima. Tudo bem? Legal? Pessoal, vamos lá então. Eu vou ensinar para vocês pelo teclado, porque eu acho mais fácil, tá bom? Mas vocês podem também chamar os comandos pelo mouse, tá? Eu sempre ensino pelo teclado, porque é muito mais produtivo. Acho que já falei isso na aula passada. Um desenhista experiente, ele trabalha com a mão direita no mouse e mão esquerda no teclado para chamar os comandos. É muito mais rápido, muito mais produtivo do que você chamar cada comando do AutoCAD. Se você chamar pelo mouse, você vai ver que no final do dia você teve uma produtividade muito menor do que se você tivesse chamado todos os comandos do AutoCAD pelo teclado. Tá ok? Então vamos lá. Pessoal, quando a gente fala em desenho 3D, primeira coisa, vamos configurar o AutoCAD para desenho 3D. A primeira coisa que você vai fazer é clicar nessa casinha aqui, ó, do View Cube. Pode clicar nela e automaticamente o desenho vai o ambiente aqui do AutoCAD vai se configurar para uma configuração de vista de perspectiva isométrica, tá? Repara no cursor do mouse. Eu consigo visualizar os 3 eixos do meu cursor, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, tá? Se você não percebeu, acompanha o meu cursor. Repara agora aqui, ó, no sistema cartesiano, tá? Nós temos aqui o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Tá ok? Tudo bem? Essa é a primeira coisa, o primeiro passo que a gente deve fazer, tá? É clicar nessa casinha do View Cube aqui, para que o desenho se posicione, para que a interface se posicione em modo de perspectiva isométrica, tá? Segundo, as configurações são as mesmas do desenho em perspectiva isométrica. A única coisa que você vai fazer a mais é ligar esse cara, tá? Obrigatoriamente esse cara deve estar ligado, o Dynamic UCS, tá? Você pode ligar ele e desligar clicando a tecla de função F6. E mais um último que você vai usar é esse cara aqui, ó, ele tem que estar ligado também, é o 3D Object Snap, tá? Você liga e desliga ele clicando em F4, tá? Se você clicar nesse triângulozinho à direita dele, a única ferramenta que deve estar ligada é esse cara aqui, ó, Center of Face. Nenhuma mais, somente ela. Legal? Tudo bem? Acompanharam a configuração aí? Tá? Ou seja, entre o que deve estar ligado e desligado, acompanha aqui, ó, no rodapé da minha tela do AutoCAD, tá? Vocês conseguem facilmente ver aí, ó, as ferramentas que precisam estar ligadas e as que não devem estar ligadas.
Ah, só mais uma coisinha que eu esqueci. Para desenho em 3D, a gente precisa ligar, ou melhor, pode tangente. Nós não vamos utilizar o tangente, tá? Só isso. Ok? Bom, qual é o primeiro comando que a gente deve aprender quando a gente vai trabalhar com desenho 3D? O primeiro comando que você deve aprender é o comando box. Pessoal, box quer dizer caixa, né? Mas também pode significar cubo, tá? Então, para eu desenhar qualquer coisa em formato cúbico no AutoCAD, eu chamo o comando box, tá? Quando eu chamo o comando box, olha só, gente, como é fácil utilizar esse comando. Eu vou clicar em 3 pontos aleatórios da tela do AutoCAD. Olha só, vou clicar no primeiro ponto, vou arrastar o mouse, vou clicar no segundo ponto qualquer aleatoriamente, tá? E agora vou clicar no terceiro ponto aleatoriamente. Pronto. Acabei de desenhar aqui um cubo, tá? Professor, esse desenho é 2D ou é 3D? Vamos ver? Como é que a gente faz para tirar a prova mesmo? A gente usa a quarta função do mouse. A gente mantém a tecla Shift do teclado pressionada. E aí a gente pressiona a rodinha do mouse e arrasta, tá? Me digam vocês, isso aí é 2D? Em perspectiva isométrica? Ou isso aí é 3D? Se ele tem volume, se essa caixa tem um volume, ela ocupa lugar no espaço, então ela é 3D. Ela não é 2D. Esse desenho não é uma perspectiva isométrica 2D. Ele é um desenho 3D, tá? Professor, Se vocês quiserem... Oi, pode falar. não pode usar o extrude para desenhar a caixinha? Pode, boa pergunta. Olha só, gente. Deixa eu carregar a barra de ferramentas Modeling, tá aqui, ó. Modeling. Aliás, eu devia ter explicado isso antes, né? É o seguinte, se vocês repararem, todas as barras de ferramentas do AutoCAD, todas as 52 barras de ferramentas AutoCAD, uma delas contém um conjunto de comandos, tá? E esses conjuntos a gente chama de famílias, famílias de comandos, são separadas por essa barrinha, ó. Não sei se você está enxergando o meu cursor aí, ó. Existe uma linha vertical aqui, ó. Quase todas as barras de ferramentas AutoCAD possuem pelo menos uma dessas barrinhas verticais aqui, ó. Para que servem essas barrinhas verticais aqui dentro das barras de ferramentas? Chamadas toolbars, né? Barras de ferramentas. Elas servem para separar os comandos em grupos ou em famílias, tá? Então, por exemplo, se vocês contarem todos esses 10 primeiros comandos aqui, todos esses 10 primeiros comandos da barra de ferramentas Modeling, eles são chamados de sólidos primitivos. Há quem chame de primitivas sólidas, é a mesma coisa, tá? Sólidos primitivos, tá? Se você pegar a segunda família de comandos, ó, vai desse primeiro aqui até o quinto, ali, ó. Não sei se vocês estão vendo a próxima barra vertical separando a família ali, ó, tá? Esses próximos comandos, onde o primeiro deles é o comando extrude, que o colega falou aí, o segundo é o press pull, o terceiro parece aquela cobrinha ali, é o comando sweep, o quarto é o comando revolve e o quinto é o comando loft. Pessoal, esse comando loft aí, eu apelidei ele carinhosamente de trava-máquina, tá? Esse é o comando mais poderoso, esse é o comando mais nervoso que existe no AutoCAD, no Inventor, no SolidWorks, tá? Em qualquer software, tá? Da tecnologia CAD ou KE, tá? Com certeza, de longe, esse comando é o mais pesado, tá? Mas você vai ver os absurdos que esse comando faz também. Tá? É modelagem de nível 2, tá? Bem mais complexa. Tá? Ele faz absurdos. Tá? Quando a gente vai fazer desenho técnico aeronáutico, por exemplo, desenhar perfil de asa em 3D, é só esse comando que atende a gente. Tá? Nenhum outro comando é capaz de fazer o que o Loft faz. Tá? Esses comandos aí, a gente chama de operadores sólidos.
tá? A gente vai aprender eles na próxima aula, tá? Não deixe de assistir a próxima aula aí eu vou explicar isso para vocês, tá? E a terceira família de comandos, essa terceira família de comandos eu vou ensinar hoje ainda, são só 3 comandos, tá? O primeiro comando ali que vocês estão vendo é o comando union, é um comando que serve para unir sólidos. O segundo comando chama-se subtract, tá? Assim como existe o comando union, também existe o comando subtract, ou seja, eu vou subtrair um sólido do outro. E o terceiro e último comando é o comando intersect, tá? Que gera a intersecção de sólidos, tá? Aguenta aí, gente, eu vou explicar um por um desses caras aí, tá? Só para finalizar a explicação que eu comecei, a quarta e última família de comandos são esses 4 aí, é o 3D Move, 3D Align, 3D Scale e o 3D Array, tá? Eu, na verdade, não vou utilizar esses 4, eu vou usar outros 3 comandos, eu vou usar outros 2 comandos que substituem esses daí, tá? Na verdade, o único que eu vou usar desses aí é o The Rotate, que é o segundo que está ali, ó, tá? Essa família aí, essa quarta e última família de comandos da barra de ferramentas Modeling, são os chamados manipuladores sólidos. Por quê? Porque eles contêm comando para manipular sólidos. O que é manipular um sólido? É movê-lo, rotacioná-lo, basicamente isso, mover e rotacionar, né? Translação e rotação, vamos chamar assim, tá bom? Bom, respondendo a pergunta do nosso colega aí, professor, eu não poderia ter desenhado esse mesmo cubo usando para isso o comando, o operador booleano, o operador sólido extrude? Poderia também, tá? Só que para isso eu teria que usar um comando 2D chamado rectangle, tá? Desenhado o retângulo, aí depois eu teria que vir aqui, ó, tá? Usando um segundo comando, que agora é o extrude, tá? Eu deveria clicar sobre esse retângulo e extrudá-lo, tá? Vocês vão ver que tem, acho que vocês não estão fazendo ainda, vocês vão ter uma disciplina que é processo de fabricação, tá? E vocês vão aprender lá que um dos processos de fabricação de peças metálicas é a chamada extrusão, tá? O comando extrude, ele faz isso, ele extruda uma massa sólida, tá? Eu não vou explicar esse processo de fabricação para vocês aqui agora, vocês vão estudar isso, tá? Mas é daí que vem o nome extrude, extrusão, tá? Professor, por que você não ensinou desse jeito, desse segundo jeito? Porque aqui nós vamos ter que aprender comandos 2D e depois aplicar o comando extrude, tá? Eu tenho que ensinar 2 vezes, vamos falar assim. E eu tô tomando muito cuidado para não bombardear vocês com informações demais, ensinar comandos demais. Se eu ensinar 20 comandos numa aula, nossa, né? Haja memória, né? Sacrifício de vocês, tá? É por isso que eu estou ensinando sempre do jeito mais didático, do jeito mais fácil, tá ok? E o jeito mais fácil de ensinar vocês a desenharem um cubo é usando o comando box, tá? Olha lá que legal, quando eu paro o mouse em cima do comando, o AutoCAD, depois de 1 segundo, ele dá uma explicação de como se usa o comando. Olha que legal a explicação que ele dá. Com 3 cliques de comando, vocês conseguem perceber ali, ó, o clique 1, o clique 2 abre o retângulo e o terceiro clique determina a altura, né, a terceira dimensão, a altura do cubo. Tá ok? Então, de novo, olha só que legal. Para eu desenhar qualquer cubo, eu dou 1 clique, 2 cliques e o terceiro clique. Legal? Repare o seguinte, o primeiro clique, ele determina a posição no espaço onde vai ficar o meu sólido. O segundo clique, não sei se vocês repararam, ele determina a área do meu retângulo no plano XY. E finalmente o terceiro clique determina a altura do meu cubo. Legal, pessoal? Alguma dúvida aí? Todo mundo entendeu? Professor, não tem como eu mudar esse estilo visual do AutoCAD? Tem. Olha que legal, gente. Se vocês vierem aqui, ó, no canto superior esquerdo da tela preta, ali onde está escrito 2D Wireframe, tá?
você tem 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você tem 10 opções de estilos visuais aqui, ó, tá? O que eu recomendo para os meus alunos usarem é esse cara aqui, ó, X-Ray, raio-x, tá? Por quê? Ele vai dar uma textura no nosso desenho de modo que ele fique como se fosse de acrílico ou de vidro, tá vendo? Ó? Ele fica transparente, então você consegue enxergar qualquer possível erro no sólido, no 3D, tá? Então eu sempre recomendo utilizar esse estilo visual raio-x, tá? Se você quiser, vai um por um. Ó, esse é o estilo visual conceptual. Eu não gosto muito dele porque eu acho muito artificial, muito, sei lá, mais, né? Temos a opção Hidden. A opção Hidden, ele continua preto, só que ele não mostra mais as linhas obscuras, tá? Ele só mostra, como se o material fosse opaco mesmo, ok? O que mais? Temos a opção Realistic, tá? Esse estilo visual que a gente precisa usar quando a gente for trabalhar com fotorrealismo e renderização. Nós vamos ter uma aula sobre isso, tá bom? Temos a opção Shaded, ele não muda muito para o Realistic, tá? Mas Shaded quer dizer sombreado, né? Dentre outras traduções aí. Shaded with Edges, sombreado com destaque às bordas. Ah lá, repara que as bordas estão mais destacadas agora, né? Brilhantes, tá? Temos os Shades of Grey, tons de cinza, tá? Não mudou muita coisa, mas é mais uma opção aí. Temos a opção Sketch. Sketch quer dizer rascunho, esboço, croquis. Ah lá, arquiteto que gosta muito desse estilo visual aí, ó. Ah, é como se fosse um rascunho. Ah lá, que legal. O que mais? O wireframe a gente já viu. Tá? Vocês percebem que o desenho fica muito mais leve quando eu uso a opção wireframe, porque ele não tem textura, tá? Ele não sobrecarrega a placa de vídeo, tá? É o mais leve, só que é o mais pobre também, tá? E finalmente o X-Ray, tá? Vocês percebem que o X-Ray fica mais pesado, é uma textura que exige mais memória, mais placa de vídeo. Legal? Bom, continuando. Pessoal, me interrompe aí qualquer dúvida, tá? Continuando, o próximo comando, o primeiro é o comando box, tá? Esse primeiro de todos, o polissólido, eu vou deixar para explicar ele no final. Na verdade, ele serve para fazer paredes, tá? Quem trabalha muito com projeto arquitetônico e civil, usa muito esse comando aí para desenhar paredes, tá? Ele é muito prático, muito rápido no desenho de paredes, né? Em pouquíssimo tempo você desenha uma casa, né? Ou pelo menos as paredes dela, em 3D, tá? Aí nós temos o comando Wedge. Pessoal, o comando Wedge, ele serve para desenhar cunhas ou plano inclinado, tá? Chame como você quiser, cunha, plano inclinado. O seu uso é semelhante ao comando Box, tá? Ele também precisa de 3 cliques para ser desenhado, tá? Olha aqui, primeiro clique abre o retângulo, né? O retângulo 2D no plano XY. O terceiro clique altura da cunha, tá? Repara que aqui eu desenhei uma cunha apontando para baixo, né? Uma cunha negativa. E aqui, ó, eu vou desenhar uma cunha apontando para cima, positiva, tá? De novo, são necessários 3 cliques também para se desenhar uma wedge, ok? Nosso quarto comando cone. Olha lá que interessante, gente. Pela própria ajuda do comando, você já consegue perceber. O primeiro clique determina a posição do espaço onde vai ficar o cone. O segundo clique determina o raio da base do cone. E finalmente o terceiro clique determina a altura do cone, tá? Olha que legal, gente. Vou desenhar um cone aqui. Estou desenhando um cone negativo, apontando para baixo, tá? Vou desenhar um outro cone aqui, ó, positivo, apontando para cima. Olha lá que legal. Tá bom? Nosso próximo comando, quinto comando,
é o comando mais fácil de todos os 10 sólidos primitivos que nós temos aqui, tá? Não sei se você reparou, mas todos os sólidos até aqui exigiam 3 cliques do mouse para desenhá-los, tá? O comando Sphere, ou o comando Esfera, ele só necessita de 2 cliques, tá? O primeiro, para todo sólido primitivo, sempre determina a posição no espaço onde ele vai ficar, tá? E o segundo clique, no caso da esfera, determina o raio, e não o diâmetro, o raio dessa esfera, tá bom? Deixa eu mudar o estilo visual aqui, até para variar um pouquinho. Vamos deixar ele no shade, olha lá, pronto. Pessoal, a gente percebe que esses desenhos são 3D quando você usa a quarta função do mouse. O botão do teclado, mantém ele pressionado, enquanto pressiona a rodinha do mouse e arrasta o mouse, tá? Olha lá. Porque esses desenhos são sólidos, são 3D, porque eles têm volume, ocupam lugar no espaço, tá? Espaço volumétrico, estou falando, tá bom? Legal? Bom, continuando, nós temos aqui o próximo sólido primitivo, é o comando Cylinder. Pessoal, esse comando é muito usado, tá? Para quem desenha em 3D, comando Cylinder. Olha só o que esse comando faz. O primeiro clique determina a posição que ele vai ficar no espaço. O segundo clique determina o raio do cilindro. E o terceiro clique determina a altura ou comprimento deste cilindro, tá? Olha pelo help do próprio AutoCAD, ali, pela ajuda do comando. São necessários, de fato, 3 comandos para se desenhar todo e qualquer cilindro. Legal? Então, olha só, vou desenhar mais um aqui para vocês verem. Um clique, 2 cliques, terceiro clique. Tá bom? Nosso próximo comando, comando Torus. Pessoal, para não dizer que esse comando é totalmente inútil, ele serve para desenhar aqueles anéis de vedação, chamados anéis O-ring, tá? Não sei se todo mundo já ouviu falar, né? Os anéis O-ring, aqueles anéisinhos de borracha preta, tá? Ele pode ser desenhado facilmente por esse comando Torus, tá? O primeiro comando determina, ou melhor, o primeiro clique determina a posição dele no espaço. O segundo clique determina o raio do anel, tá? O raio do anel. E o terceiro clique determina o raio do fio do anel. Olha só, o raio do fio dele, tá? Pronto. Olha lá, parece uma rosquinha ali, né? Um donuts, né? Tá? Aliás, se eu quiser desenhar um donuts mesmo, eu tenho que fazer algo mais gordinho, vamos falar assim, né? Seria algo mais assim, ó. Inclusive eu consigo fechar ele, olha lá, tá? Este é um torus fechado, né? Tá bom? Próximo comando, comando Pyramid, né? Esse comando aqui, ele vai desenhar sempre uma pirâmide a partir de 3 cliques, tá? O primeiro determina a posição dele no espaço. O segundo clique determina a metade da base, tá? A semi-largura da base. E o terceiro clique determina a altura da pirâmide, que pode ser positiva ou negativa, tá? Olha lá que legal. Tem mais uma aqui, ó. Comando pirâmide. Ah, só uma coisa que eu não falei. É possível desenhar, professor, uma pirâmide de base diferente de 4? Sim. Se eu vier aqui embaixo, entrar na opção do comando sides, tá? Ah lá, ao invés de 4, eu quero uma pirâmide pentagonal. Então, vou digitar 5 e vou dar Enter. Pronto, olha lá. Agora estou desenhando uma pirâmide pentagonal, tá? Vou fazer ela negativa, apontando para baixo. Pronto. Tá aí. Tá? E para acabar, gente, nós temos um comando no AutoCAD. Esse comando entrou para o AutoCAD na versão 2007, tá? A versão 2007 do AutoCAD foi uma das mais revolucionárias, tá? Entrou o comando, esse comando que desenha molas, espiras, né? Até a versão 2006 do AutoCAD não era possível desenhar
molas, tá? A partir da versão 2007, o AutoCAD ganhou esse comando, tá? Que mais? O comando NPF, que gera vídeos, né? Também entrou para o AutoCAD na versão 2007, que foi um sucesso, tá? Pessoal, como é que a gente desenha molas no AutoCAD? Você vai chamar o comando, repara que são necessários 4 cliques de mouse. 4 cliques de mouse, tá? Então eu vou chamar o comando helix, né, que desenha hélices ou espiras no AutoCAD. Vou clicar num ponto qualquer, que é a posição em que ele vai ficar no espaço. Vou determinar o raio da base da mola. De novo, o segundo clique determina o raio da base da mola, tá? Então vou clicar num ponto qualquer. O terceiro clique determina o raio do topo da mola. O raio do topo da mola, tá? Vamos fazer uma mola cônica fechada, vai? Então vou diminuir, vou especificar um raio menor para o topo da mola. Pronto. E finalmente o quarto e último clique determina a altura ou o comprimento dessa mola, tá? Professor, essa mola está em 3D? Sim, lá, o desenho, a cobrinha, né, a linha está no espaço, só que ela não tem preenchimento, tá? Pessoal, vou explicar isso agora, mas não se preocupe em entender, isso aqui é assunto da próxima aula, tá? Olha que legal, se eu desenhar aqui uma circunferência 2D, tá? E se eu chamar, olha aqui que legal, aquele comando ali, ó, da segunda família de comandos da barra de ferramentas Modeling, se eu chamar o comando sweep, eu vou mandar essa circunferência percorrer este caminho aqui, ó, da mola. Pronto, ó lá. Agora sim eu transformei ela em 3D. Agora sim ela ocupa lugar no espaço, ela tem volume, tá bom? Deixa eu voltar aqui e deixa eu explicar algumas coisas antes, porém. Professor, o AutoCAD desenhou aqui 3 voltas, 3 espiras, 3 revoluções. Eu não tenho opção de desenhar outra quantidade de espiras? Se você der um clique duplo sobre a mola, ou se você selecioná-la com um clique só e digitar Ctrl 1, tá? De duas uma, ou você dá um clique duplo sobre a mola, ou você seleciona ela e dá Ctrl 1, número 1, tá? Se você vier aqui, ó, eu vou aqui, por aqui a gente consegue controlar todos os parâmetros dessa mola. Tá? No caso, turns quer dizer revoluções ou voltas, mola, tá? O número de revoluções. Ela vem originalmente com 3. Ah, não, mas eu quero 8 voltas, 8 espiras. Então digito 8 e dou Enter. Ah lá, repara que agora a nossa mola tem 8 voltas, 8 espiras, tá? Quem que é bom de inglês aí? Turn rate. Turn rate quer dizer a altura de cada revolução, tá? A altura de cada revolução. No meu caso, ela está com 5,85. Ah, eu quero que cada revolução da minha mola tenha uma altura de 7 milímetros. Repara que a mola vai crescer um pouco, tá? Base radius, raio da base, 12 milímetros? Não, eu quero 10. Olha lá, repara que a base da mola reduziu um pouquinho o diâmetro dela, porque eu mexi no raio, passei o raio para 10. Tá? Top radius, raio do topo da mola. Vamos fazer uma mola invertida agora? Lá em cima ela vai ser mais aberta. Tá? Se a base tem raio 10, eu quero que o topo lá em cima tenha raio 15. Olha como é que a mola vai abrir agora. Ó. Olha lá, ela abriu, ficou maior em cima. Tá? Outra coisa, esse twist quer dizer enrolamento, tá? O meu enrolamento dessa mola, ele pode ser do tipo CW ou pode ser do tipo CCW. Professor, o que quer dizer CW e CCW? CW quer dizer clockwise, clockwise, sentido do relógio, tá? Sentido horário, clockwise, sentido horário. E CCW é counterclockwise, sentido anti-horário. Sentido anti-horário. Tá bom?
você percebe isso, na verdade, de baixo para cima. Quando você olha de baixo para cima, da base para o topo, é aí que vai valer essa regra do sentido horário e sentido anti-horário de enrolamento da hélice, da mola. Tudo bem? Bom, com isso você consegue controlar aí todos os parâmetros da mola. Se você quiser controlar diretamente a altura total da mola, ao invés do turn rate, que é a altura de cada revolução, você pode controlar diretamente. Ao invés de 56, eu quero uma mola com 80. Ah lá, agora ela tem um total de 80 milímetros de altura. Tudo bem? Legal? Professor, eu posso formar uma mola com um perfil pentagonal? Posso, olha que legal. Eu vou desenhar aqui um perfil pentagonal, tá vendo? E agora eu vou dar um sweep, de modo que eu mande esse perfil percorrer este caminho. Olha lá que legal, está processando já, esse comando é pesado. Vamos esperar ele processar. Ele está gerando um fio pentagonal. Olha lá que legal. Tá vendo? Fio pentagonal, olha lá. Percorrendo o caminho dessa mola aí. Tá bom? Bom, é isso. Esse comando aqui, gente, eu não vou explicá-lo, porque esse comando aqui ele serve para trabalhar com superfícies, tá? Nós não vamos ver superfície hoje aqui, não. Tudo bem? E, finalmente, gente, o comando polysolid. Como eu já falei, o comando polysolid serve para fazer paredes, tá? Então, olha só. Vou desenhar uma parede aqui, que vem para cá, vem para cá, vira aqui para a esquerda. E rapidamente eu desenho um muro, tá? Uma parede, olha lá, pronto. Desenhei essa parede aqui, ó, com o comando polysolid, tá? Professor, mas qual é a altura desse muro aí? Vamos ver? Comando distance, DI. Se eu medir aqui, ó, essa parede está com uma altura de 4 milímetros, tá? Ah, professor, mas ninguém faz projeto com uma parede de altura 4 milímetros, tá? Quando você entra no comando polysolid, tá? Ao invés de você já sair desenhando polysolid, vai lá embaixo, ó, acompanha o meu cursor, meu mouse. Se você ver aqui, ó, ele fala assim, ó, polysolid rate, ou seja, a altura está configurado para 4 milímetros. Width, quer dizer espessura, está configurado para 0,25 milímetros de espessura, tá? Você consegue ajustar esses parâmetros. Por exemplo, se eu clicar na opção Rate, eu quero uma parede, vamos supor que a gente esteja trabalhando com metro aí, tá? Vamos supor que não seja milímetros, tá? Ah, eu não quero 4 metros, eu quero 2,70 metros, 2,7, que é a altura padrão do pé direito de uma casa popular, tá? E eu quero uma espessura width, eu quero desenhar a parede de meio tijolo, ou seja, 0,15 metro, tá? Agora sim eu vou lá e saio desenhando, ó. Olha que legal. Agora sim eu tenho uma parede real de 2,75 de altura pela espessura de 0,15 metro, tá bom? Olha lá. E rapidamente, dessa maneira aí, ó, eu desenho uma casa, tá? Em poucos minutos, né? Às vezes nem 1 minuto você desenha uma casa inteira. Inteira não, só as paredes dela, tá bom? Legal, pessoal. Acabei explicando para vocês 9 dos 10 comandos da família de sólidos primitivos da barra de ferramentas Modeling. Tá ok? Pessoal, vamos fazer uma rápida pausa aqui só para perguntar para vocês. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu não sei se vocês perceberam, mas tranquilo? Todo mundo aí, tá tranquilo? Legal. Eu não sei se vocês perceberam, esses sólidos primitivos que a gente vai usar para desenho 3D, basicamente são esses caras aqui, ó, tá? Não é sempre que você desenha uma mola, e quando você desenha a mola também,
você desenha ela separada, né? Ela não interage com o restante. Interagir que eu falo, eu já vou entrar, esse é o próximo assunto, eu vou explicar já já. A terceira família de comandos são os operadores booleanos, union, subtract e intersect. Tá? Aguenta aí que eu já vou começar daqui a pouquinho. Mas vocês perceberam, esses comandos aí, chamados sólidos primitivos, eles são bastante intuitivos. Tá? Você chama o comando, tá? Se você tiver dúvida em como executá-lo, para o mouse em cima do comando, mas não clica nele ainda. Tá? Espera um segundo, ele dá uma breve descrição sobre o comando. Espera mais 2 segundos, ele abre uma... Às vezes, dependendo do comando, ele abre até um GIF, uma animaçãozinha, que te mostra como executar o comando. Tá? Aqui no caso dessa barra de ferramentas, não tem nenhum GIF, tá? Mas ele tem aquela ilustração, mostrando para você quantos cliques de mouse são necessários. Olha lá, um segundo aparece a descrição do comando, mais 2 segundos depois aparece até esse desenho aí, ó, mostrando quais são os cliques de mouse, né, e o que faz cada um deles, cada um dos 3. Tá bom? Então eles são bem intuitivos, gente, bastante intuitivos mesmo, tá? Os comandos que não são tão intuitivos quanto esses, mas que são igualmente fáceis, são os que nós vamos ver agora, tá? Que são esses comandos aqui, ó. Os comandos operadores booleanos, union, subtract e intersect. Pessoal, ó, vou parar o mouse aqui em cima do union, faz de conta que a gente não sabe usar esse comando. Vocês conseguem, pela explicação que ele dá uma olhada legal nesse comando aí. Alguém é capaz de me explicar o que está acontecendo à esquerda antes de eu aplicar o comando e o que aconteceu depois que eu apliquei o comando, que é a imagem da direita dessa explicação aí? Na verdade, ele é bem intuitivo também. O comando chama union. O que é um comando union? O que faz um comando union? Ele serve para unir, juntar sólidos, tá? Olha que legal que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar deixa eu ver, vê se você entende o que eu vou fazer. Eu vou tirar uma cópia, tá? Eu não quero entender os comandos que eu estou usando aqui, tá? Eu quero que vocês entendam só os comandos 3D que eu estou ensinando, tá? Olha o que eu estou fazendo, gente. Eu tirei uma cópia desse cone. Eu acho que agora é mais fácil a gente mudar o estilo visual para raio-x, para você entender o que nós vamos fazer daqui para frente. Pronto, raio-x. Olha só o que eu vou fazer, gente. Eu vou isolar esses 2 sólidos aqui, ó, o torus e o cone, tá? Vocês conseguem perceber que uma parte de cada um dos 2 sólidos, eles coexistem no mesmo lugar? Você percebe que os 2 sólidos, ó, eles estão interferindo um no outro? Sabe aquela história? 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço? Lembra dessa história? Já ouviu isso, não? Já, né? Essa é uma lei universal que prevalece para nós aqui fora, no mundo real. Tá? De fato, 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Mas dentro do AutoCAD, essa lei é uma mentira, é uma fraude. Tá? Aqui no AutoCAD, você consegue colocar 1 trilhão de sólidos fazendo-os ocuparem o mesmo lugar no espaço. Isso é possível. Tá? A prova disso é que eu já coloquei 2 deles aqui, ó, interferindo um no outro. É claro que se isso aqui fosse uma máquina, eu teria problemas na hora da montagem. Porque uma peça ia bater na outra e jamais eu conseguiria esse efeito aí. Tá? Mas o AutoCAD aceita uma interferência entre sólidos. Pessoal, para quem não enxergou o que eu falei, vou usar um comando aqui que vocês vão aprender logo mais para frente. Comando interfere. Olha que legal. Para quem não enxergou o que eu falei, toda essa região em vermelho é a região de interferência. Professor, não estou entendendo. Essa região em vermelho é toda a massa que pertence simultaneamente aos 2 sólidos.
o torus e o cone. Entenderam o que eu falei? Todos esses átomos aí, ó, que foram pintados em vermelho, são os átomos que pertencem simultaneamente aos dois sólidos. Não sei se ficou claro assim, tá? Toda essa região em vermelho é o material incomum dos dois sólidos. Tá ok? Deixa eu sair do comando aqui, obrigado, o comando interfere. Olha só, gente, o que eu vou fazer. Eu vou mandar o AutoCAD unir, lá, vou chamar o comando Union e vou falar para o AutoCAD unir os dois sólidos. Ó, eu venho aqui, clico em um, clico no outro e dou Enter. Tá? Ou se você preferir uma segunda forma de fazer isso, é chamar o comando, tá? Abrir uma baita janelona englobando tudo que está dentro dela aí, ó, que você quer unir, tá? E dar Enter. Ah, o efeito é o mesmo, tudo bem? Eu não sei se vocês percebem, mas cadê a parte do cone que estava dentro do torus? Alguém está vendo aí? Ó, eu coloquei ele no estilo visual raio-x justamente para que a gente conseguisse enxergar dentro do sólido, ou enxergasse através do sólido. Reparem que agora nós não temos mais dois sólidos ocupando o mesmo lugar no espaço. Tá? Se eu quiser apagar o cone e somente o cone, eu vou lá, clico só no cone e dou delete. Não dá, ele apagou tudo. Volta. Se eu quiser apagar só o torus, eu clico só no torus e deleto só o torus. Não dá, ele já uniu, tá? Ele já uniu os dois e os dois viraram uma só carne aí, ó, que nem casamento, um só metal, tá? Não dá para separar agora. Nós agora só temos um único sólido presente aqui na tela. Por quê? Porque eu mandei unir os dois. Tá? Poderiam ser 3, 4, 5, 1 milhão de sólidos aí. Se eu mandasse unir, 1 milhão deles virariam uma peça única, tá? Um objeto único. Tudo bem? É isso que faz o comando Union. Ele vai unir sólidos diferentes em uma única peça, tá? Deixa eu voltar aqui. Pessoal, para quem não sabe, o AutoCAD tem um comando desfazer. Olha lá, comando undo. Tá? Eu não costumo clicar ali não, eu costumo dar Ctrl Z, tá? Ctrl Z, ele vai voltando, olha lá, é o mesmo efeito de clicar ali em cima, tá? Pronto, olha lá, eu voltei alguns passos atrás, até antes do momento em que eu mandei unir os dois sólidos, tá? Agora, pessoal, ó, eles não estão unidos mais, porque eu desfiz o comando, eu mandei desfazer, eu fui voltando, tá? Agora, se eu quiser apagar só o cone, olha lá, eu seleciono ele e dou delete. Deixa eu voltar, Ctrl Z. Agora, se eu quiser apagar só o torus, eu clico nele e dou delete. Pronto, olha lá. Eu tenho dois sólidos independentes um do outro. Por mais que um esteja interferindo no outro, tá? Mas eles são independentes. Tá? Eles só serão unidos se eu der o comando Union e mandar unir os dois. Tudo bem? Entenderam como é que funciona o comando Union? Muito simples, né? Muito fácil. Ele vai pegar dois ou mais sólidos, tá? E vai uni-los numa peça única. É isso que esse comando faz. Legal, professor. E o que faz o comando subtract? Tenta você mesmo entender pela explicação do comando. Comando subtract. O comando subtract, ele faz o contrário do comando Union. O comando Union, ele une, ele soma, ele adiciona, né? Assim como nas operações, 4 operações básicas da matemática, nós temos a soma, nós temos também a subtração, tá? O comando subtract faz o seguinte, ele vai subtrair um sólido do outro. Vê se você entende o que eu vou fazer. Eu vou chamar o comando subtract, tá? Olha o que eu vou fazer. Eu vou clicar no cone, vou dar Enter. Vou clicar no torus e vou dar Enter. Mas olha só o que vai acontecer. Eu vou dar Enter agora, vai. Pronto, dei Enter. Deixa eu mudar o estilo visual, peraí. Deixa eu mudar o estilo visual para Shaded. Pronto. Olha o que aconteceu, gente. Alguém é capaz de me explicar o que aconteceu? Por que ao subtrair do cone o torus,
Agora eu já desfiz, tá, gente? Eu dei Ctrl Z, fui desfazendo, fui voltando e voltei no que era originalmente. Mas alguém consegue me explicar por que uma operação do tipo cone menos torus sobrou aquela imagem ali que eu já voltei? Na verdade, o software está correto. Ele aplicou uma operação de subtração. Ele subtraiu do cone o torus e sobrou aquela figura que vocês viram. Olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou fazer o contrário. Eu vou aplicar um subtract. Só que agora eu vou mandar subtrair, eu vou inverter a ordem. Eu vou mandar subtrair do torus, tá? Ou seja, eu vou clicar no torus primeiro, vou dar Enter. Agora eu vou clicar no cone e vou dar Enter. Por favor, alguém me explica o que está acontecendo. O que aconteceu, gente? Alguém entendeu o que houve, o que aconteceu? Por que aconteceu isso? Tá certo isso aí? Tá errado? O que vocês acham? Ficou um buraco ali, né? Ficou um vácuo deixado pelo cone que foi subtraído, certo? Ou seja, o torus menos o cone foi embora e arrastou com ele todo o volume dele. Tá? Ficou o buraco, ficou o negativo do cone ali dentro. Tá ok? Tudo bem? Ficou claro isso aí, gente? Eu não sei se... Deixa eu fazer mais exemplos. Vamos lá. Vamos fazer mais exemplos. Olha o que eu vou fazer. Eu vou descongelar aqui as outras imagens, os outros sólidos. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou levar essa mola de perfil pentagonal. Deixa eu ver, eu vou levar ela para dentro desse torus aí, ó. Olha o que nós vamos fazer, gente. Que loucura. Eu vou colocar essa mola. Pronto. Deixa eu tirar esse cone daqui. Olha o que eu vou fazer agora, gente. Se eu pegar esse torus e essa mola, vamos colocar o estilo visual raio-x. Olha lá, claramente eu percebo que existe uma massa incomum, um volume incomum dos dois sólidos, tá? A prova disso, ó, vamos chamar de novo o nosso amigo lá, o comando interfere. Olha só, gente, eu estou mandando o AutoCAD vasculhar se existe um volume comum entre o torus e a mola. Olha lá, toda essa região vermelha é o volume de interferência, é o volume comum entre a mola e o torus, tá ok? É a região de interferência. Legal? Olha o que eu vou fazer. Se eu mandar unir os dois, eles vão se casar, vão virar uma só carne. Pronto, olha lá. Agora, eu não consigo deletar só a mola. Por quê? Não consigo deletar só o torus. Por quê? Porque o torus e a mola viraram uma peça única. Repara, lá dentro não tem mais a parte da mola que ficava dentro do torus. Eles viraram uma peça única, um volume único. Tá? Deixa eu voltar e desfazer. Pronto, desfiz a operação. Agora sim, eu consigo apagar a mola, tá? Que é independente do meu torus. Tá? Se eu quiser apagar o torus independentemente da mola, eu consigo também. Tá? Olha só agora, gente, eu vou mandar subtrair da mola, ou seja, eu vou clicar na mola, vou dar Enter, vou clicar no torus e vou dar Enter. Olha o que sobrou da mola. Inclusive a mola foi separada em 3 volumes distintos, tá? Olha aí que legal, olha que interessante. Tá ok? Legal. Se eu chamar o comando subtract, olha o que eu vou fazer agora, eu vou inverter. Eu vou selecionar o torus, vou dar Enter, vou clicar na mola e vou dar Enter. Agora eu vou subtrair do torus a mola. Deixa eu mudar o estilo visual aqui.
Pronto. Gente, olha que barato. Eu tenho agora um torus vazado, furado. Porque o lugar que estava sendo ocupado pela mola, a mola foi embora e arrastou todo o seu volume junto. Tá? Ó, eu só consigo entender de fato o que tem lá dentro no estilo visual raio-x. Olha lá, ficou um vácuo da mola lá dentro. Tá ok? Tudo bem? Ó, ficou claro agora os comandos union e subtract? Tá ok? Vamos mais um último, vai, a última vez. Olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar essa esfera vou colocar essa esfera aqui, ó, nessa box aqui, ó. Pronto. Estilo visual shaded. Pronto. Olha lá que legal. Professor, dá para a gente ver o volume comum entre os dois? Dá. Comando interfere, que você não deve se preocupar em entendê-lo agora. A gente vai aprender logo mais para frente. Olha lá. Toda aquela região vermelha é a região de interferência, tá? É o volume comum aos dois sólidos. Toda essa região em vermelho. Tá ok? O que eu vou fazer agora? Se eu mandar... Ah, tá. Se eu quiser apagar a esfera, eu apago, independentemente do cubo, que eu também consigo apagá-lo independentemente da esfera. Se eu mandar unir os dois, tá? Ah, eles viraram uma peça única. Eu não consigo selecionar só a esfera. Eu não consigo selecionar só a box, tá? Então, deixa eu dar um Ctrl Z. Pronto. Desfiz a união, tá? Olha só agora, eu vou dar um subtract. Cubo, Enter, menos a esfera, Enter, vai sobrar isso aí, ó. Olha lá, cubo menos a esfera, sobra isso. Tá certo. É isso mesmo. Tá super coerente. Tá? Deixa eu dar um Ctrl Z, volta, volta, volta. Agora o contrário. Esfera, Enter, menos cubo, Enter. Certíssimo. É isso aí mesmo que vai sobrar. Esfera menos o cubo, na posição em que ele estava, sobra esse buraco aí, ó. Tá bom? Volta, Ctrl Z e voltei. Moçada, e para acabar, eu vou explicar o último comando da aula de hoje. Depois de 10, 7, né? 7, 8, 9, depois de 10 comandos, hein? Hoje eu estou ensinando 10 comandos e nada mais que isso, tá? Olha só o que eu vou fazer agora, gente. Eu vou chamar o comando intersect. O comando intersect, ele é literalmente igual ao comando interfere, a esse que eu estava usando com vocês, que dá aquela região vermelha, o volume de interferência. Tá? Só que ele faz isso com um sólido. Ele dá aquele produto. Tá? Ai, desculpa, gente, espirrei aqui. Vamos lá, olha só o que faz o comando intersect. Se eu chamar o comando intersect e selecionar tudo e der Enter, o que aconteceu, gente? O resultado dele é diferente do union e é diferente do intersect. Desculpa, ele é diferente do union e é diferente do subtract. O comando intersect, ele vai dar como produto desse comando o volume de interferência, o volume comum aos dois sólidos, tá? É isso que o comando intersect faz. Ele gera a interferência, a interseção entre os dois sólidos. 2 ou mais, tá? Pode ter mais de 2 sólidos. Tudo bem? Oh, ficou claro isso aí? Eu gostaria que algum de vocês, pelo menos um de vocês, se manifestasse. Se não houver dúvidas, eu já vou desenhar algumas peças aí. Aliás, são as mesmas peças que nós já desenhamos em perspectiva isométrica. Nós vamos começar a desenhá-las agora em 3D, usando essas ferramentas. Tá? Alguém pode me dar um alô aí? Eu estou sozinho aqui ou não? Acho que eu estou sozinho já. Ah, não, Mas professor. não tem problema. Legal. Pessoal, me interrompam aí, tá? Não sei. Ou eu sou um professor nota 1000, que vocês não estão tendo dúvida nenhuma,
ou vocês não estão entendendo nada, né? Ou é um extremo ou é outro. Eu espero que seja a primeira opção, né? Moçada, talvez vocês estejam me perguntando, professor, legal, gostei, mas isso aí tudo para mim é brincar de matemática, né? Eu não vou projetar um cubo quando eu fui engenheiro mecânico, né? Nossa, o cara projetou um cubo. Eu não vou projetar uma esfera, não vou projetar sei lá, uma pirâmide, certo? Sim, só que eu não sei se você percebeu, se você souber combinar os sólidos primitivos através dos operadores booleanos, union, subtract e intersect, o seu limite é a sua imaginação. Professor, não entendi. Se você souber combinar, ou seja, se você souber usar os comandos, os operadores booleanos union, subtract e intersect, se você souber usar esses comandos para combinar os sólidos primitivos, os 7 sólidos primitivos que nós aprendemos, você vai desenhar as peças mais absurdas, tá? Acredite, de 70% a 80% de tudo que o homem já criou na história, de todas as peças que o homem já criou, de tudo que o homem já projetou, e eu não estou falando só de projeto mecânico, não. Estou falando de tudo, na engenharia, arquitetura, tudo que você quiser projetar em 3D, tá? Na engenharia civil, arquitetura, na engenharia elétrica, aeronáutica, tudo que o homem já criou ao longo da história, tá? Uns quase 80% de tudo que o homem já criou na história, você consegue modelar em 3D somente através da combinação, ou seja, union, subtract e intersect dos sólidos primitivos, desde que você saiba combiná-los. Professor, não ficou muito claro. Olha só, eu vou fazer o primeiro exercício para vocês aqui. Deixa só eu abrir aqui. Pessoal, vou pedir uma gentileza. Não vai adiantar, eu vou ter que jogar no chat aqui do Teams. Eu vou abrir aqui um exercício que, aliás, é o primeiro exercício que nós já fizemos, tá? Deixa eu colocá-lo aqui na tela. Pronto. Só estou recortando ele aqui. Moçada, me acompanhem aí. Eu estou postando aqui no chat da disciplina Pessoal, por favor, alguém me confirma o recebimento? Eu acabei de postar no chat aí da disciplina, no Teams. Esse, na verdade, foi o primeiro desenho que nós desenhamos em perspectiva isométrica. Alguém me confirma, por favor, que já está aparecendo? Sim, estou vendo. Legal. Então, eu vou pedir para vocês o seguinte. Vou pedir para vocês acompanharem pelo desenho lá no chat do Teams, tá? Ao mesmo tempo em que eu faço a peça em 3D aqui no AutoCAD, tá bom? Vamos lá. Primeira pergunta. Bom, antes da gente sair desenhando, modelando em 3D, eu tenho algumas perguntas. Por exemplo, olha bem para a peça agora. Minha primeira pergunta, e a primeira pergunta sempre será essa quando você for desenhar em 3D.
tá? A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte: qual é o sólido primitivo que dá origem a esta peça? É o cubo. É uma box, né? Um cubo. Não sei se todo mundo concorda comigo, tá? Mas essa peça aí, não sei se vocês concordam, essa peça aí, ela não é um produto de torneamento, tá? Não é no torno que se fabrica essa peça, tá? Se eu for fabricar essa peça aí numa oficina por usinagem, essa peça é um típico produto de fresadora. Então eu vou comprar um tarugo no formato cúbico, né? No formato de uma box, tá? Eu vou colocar esse material bruto na mesa da fresadora, vou fixá-lo lá. Aí eu vou ligar a fresadora e vou começar a subtrair, daí que vem o comando subtract. Vou começar a subtrair volumes dela na forma de usinagem, de modo a obter esse produto final aí, tá? Toda operação de usinagem é uma operação de subtração, é um subtract. Por quê? Porque eu estou subtraindo volume da nossa peça. Tá ok? Legal? Bom, vê se vocês concordam comigo agora. Eu vou pedir para vocês olharem para a minha tela aqui no AutoCAD. Olha o que eu vou fazer. Eu vou chamar o comando box, tá? Digitei ali box, vou dar enter. E agora, pessoal, lembra que o comando box ele precisa de 3 cliques de mouse para se desenhar uma box, tá? Só que agora, diferentemente do que a gente fez na primeira vez, eu vou usar medidas, tá? No caso, vocês podem conferir depois aí, essa peça ela tem 108 milímetros na direção X. Agora sim eu vou usar o vírgula, tá, gente? Lembra que o separador decimal no sistema inglês é o ponto. O separador de coordenadas x, vírgula, y, vírgula, z é a vírgula e não o ponto no sistema inglês, tá bom? Então vou digitar 108, vírgula. A medida y dessa peça é 50, a largura dela. Pode conferir lá no desenho, tá? 50. Vírgula. E a altura dessa peça, pode conferir lá, é z igual a 15, tá? Então eu chamei o comando box, cliquei num ponto aleatoriamente do AutoCAD e aí eu digitei 108,50,15 e vou dar enter. Pronto, acabei de desenhar essa box aqui. Deixa eu mudar o estilo visual dela para raio-x. Raio-x não, para shaded, tá? Vou deixar ela assim, fica um pouco mais bonita, tá bom? Legal. Vê se vocês concordam comigo. Não existe uma box que é o rebaixo, que fica lá por baixo dessa peça, tá? Não sei se você enxerga isso, mas existe um sólido primitivo negativo, ou seja, subtraído ali, cujas medidas em x são 40, vírgula, por 50, vírgula, por 4 de altura, tá? Deixa eu mudar o estilo visual para raio-x, vai ser melhor, porque a gente consegue enxergar as peças transparentes, tá? Olha o que eu vou fazer agora, gente. Eu vou chamar o comando move. Professor, não sei usar o comando move. Pessoal, o comando move, ele é irmão gêmeo univitelíneo do comando copy, tá? É exatamente, absolutamente igual ao comando copy, tá? Inclusive as 3 perguntas que ele faz de interação com o usuário são as mesmas, tá? A diferença é que o comando move, ele move o sólido original. O comando copy tira uma cópia e mantém o original lá no lugar dele. Só isso, tá? É impossível você saber usar um e não saber o outro, porque eles são irmãos gêmeos, tá? Então vou usar o comando move. Olha o que eu vou fazer. Eu vou mover esta box aqui, ó, deste canto aqui, ó, desta quina aqui de baixo, ó. Vou movê-la daqui até este canto vivo aqui, ó, endpoint aqui. Pronto, tá? Repara o seguinte, que a box menor,
ela está completamente imersa, completamente mergulhada dentro da box maior. Tá? Professor, mas não é aí que fica esse rebaixo? Eu sei, só que a gente vai precisar usar esse comando em 2 etapas, tá? Então vou chamar de novo o comando move. Vou selecionar só a box menor. Ah lá, selecionei só a box menor, tá? E agora eu vou movê-la nessa direção aqui, ó. Depois vocês olhem lá no desenho que eu postei no chat do Teams. Essa cota aí é 29 milímetros, tá? Pronto, movi. Tá ok? Se eu quiser, gente, eu já posso dar o subtract, tá? Ó, vou chamar o comando subtract. Deixa eu chamar pelo teclado para vocês irem se habituando, tá? Eu vou digitar SU, só isso. SU, subtract, tá? O comando, clico no volume que vai ficar, dou Enter. Clico no volume que vai ser subtraído, dou Enter. Pronto, acabei de fazer o rebaixo. Olha aí que barato. Tá ok? Pessoal, me interrompa a qualquer momento. Não estou olhando para a tela do Teams. Não adianta escrever, tá? Se você tiver dúvida, me interrompa. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou chamar o comando cylinder, tá? O sólido primitivo cylinder, tá? Vou chamar o comando cylinder e olha o que eu vou fazer. Eu vou desenhar um cilindro nesse canto vivo aqui, ó. Endpoint, ela canto vivo, né? Endpoint, ponto final da linha, da aresta. Vou clicar ali e vou desenhar um cilindro de raio 5. Professor, por que 5? Dá uma olhada lá no desenho. A cota do diâmetro desses 4 furos é 10. Então o raio é 5, tá? E eu vou fazer esse cilindro infinitamente lá para baixo. Professor, mas não tinha que ser 15? No mínimo 15. Tá? Você já vai entender por que eu posso fazê-lo maior. Na verdade, já adiantando, é pelo seguinte: como eu vou dar um subtract e esse cilindro vai embora, não importa o comprimento que ele tem que ter pelo menos 15. Ele pode ter 1 milhão de milímetros lá para baixo. Tá? Como ele vai ser subtraído, ele vai sumir. Tá? Então, ele tem que ser suficiente para varar, atravessar a peça. Tem 15 milímetros de espessura. Tá bom? Vê se você concorda comigo. Eu vou mover esse cilindro aqui 10 milímetros para cá, tá? É esta cota, é 50 menos 30 dá 20, sobra 10 para cada lado esquerdo e lado direito, tenta entender isso depois lá, tá? E vou movê-lo 12 milímetros nessa direção aqui, ó, tá? Pessoal, eu não estou inventando essas cotas, todas essas cotas já estão lá no desenho. Tá? Para quem desenhou em perspectiva isométrica, quem fez esses desenhos em perspectiva, né, já conseguiu interpretar essa peça e sabe do que eu estou falando, tá bom? Agora, olha só, antes de eu subtrair, eu já poderia subtrair esse furo, esse cilindro, para fazer o furo. Mas antes de subtrair, eu vou copiar esse cilindro aqui, ó. Eu vou copiá-lo 30 milímetros para cá, tá? Não estou inventando, esse 30 tem lá, essa cota lá, tá? E vou copiar, olha o que eu vou fazer, eu vou copiar esses dois numa pancada só, 84 para cá. Professor, não tem essa cota de 84. Diretamente não, mas você vai ter que fazer uma sominha lá. Tem duas cotas, 47 mais 37, que dá 84, tá? Olha lá o desenho que você vai entender o que estou falando, tudo bem? Pessoal, olha só o que eu vou fazer. Eu vou girar a peça só para você ter uma noção tridimensional, uma noção espacial, uma noção volumétrica do que a gente fez até o momento. Tá? Ah lá. Deixa eu voltar aqui. E aí, vocês acham que eu já consigo dar um subtract aqui? Olha só, vou chamar o comando SU, subtract. Vou clicar na peça e vou dar Enter. Vou selecionar os 4 cilindros e vou dar Enter. Pronto, olha só, gente, acabamos de furar a peça. Tudo bem?
Legal. Vamos fazer aquele rasgo que tem aqui, ó. Pode ser? Ou melhor, vamos fazer o furo aqui, ó, primeiro. Que dá a impressão de estar no centro da face, mas não está. Tá? Pessoal, para isso eu vou chamar o sólido primitivo cylinder. Cylinder. Tá? Olha o que eu vou fazer. Eu vou desenhar um cilindro nesse ponto médio aqui, ó, midpoint. Midpoint. Tá? Vou desenhar um cilindro de raio 15 e a espessura dele para baixo é de 3 milímetros. Tá? Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou este cilindro aqui, ó, 12 mais 37. Dá uma olhada lá para vocês entenderem o que é esse 12 e o que é o 37. 12 mais 37 dá 49 milímetros, tá? Para dentro da peça. Gente, eu vou girar a peça e vocês vão certificar de que o cilindro está completamente mergulhado, imerso dentro da peça, tá? Agora eu posso aplicar o subtract. Clico na peça, dou Enter, clico no cilindro, dou Enter. Pronto. Olha lá, deixa eu mudar o estilo visual para vocês enxergarem melhor. Pronto, olha lá. Fiz uma piscininha lá, ó, no meio da peça. Tá bom? Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou chamar de novo o comando cylinder. E vou desenhar lá no fundo da piscina, ó. Lá no fundo, no centro daquela face lá, ó. Vou desenhar lá no centro dela um cilindro cujo raio é 10 milímetros, tá? E vou fazer esse cilindro atravessar a peça. Legal? Ó, girando de novo, pra você ter uma noção volumétrica do que está acontecendo, ó. Tá bom? Legal. Agora eu vou chamar o subtract e vou fazer isso, enter, isso, enter. Olha lá, a peça menos o cilindro. Pronto, furei a peça. Tá? Gente, para acabar, só falta a gente fazer o rasgo que tem aqui, ó. Tá? Vê se você concorda comigo. Aquele rasgo, ele é a composição de uma box com um cilindro. Ou seja, nós temos ali uma box de 20 para a direção X, vírgula 12 para a direção Y, vírgula 15 para a direção Z. Tá? Olha que legal, gente, o que eu vou fazer agora. Eu vou desenhar um cilindro. Este ponto médio aqui, ó, midpoint. Olha lá, ponto médio, midpoint. Vou clicar aqui e vou clicar nessa outra borda aqui, ó. Pode ser nessa borda da direita ou pode ser na borda da esquerda lá em cima, tanto faz, tá? E o comprimento ou a altura desse cilindro é 15 milímetros. E dou Enter. Gente, olha que legal. Eu vou agora mandar unir, comando union. Eu vou mandar unir esse cilindro com essa box, de modo que eles virem uma peça única. Tá? Pessoal, não sei se ajuda, ou melhor, com certeza ajuda, mas não sei se vai ficar melhor para vocês visualizarem. Como eu já falei para vocês, o estilo visual mais leve que tem no AutoCAD é o 2D Wireframe, ou seja, estrutura de arame. Tá? Desse jeito aqui, ó. Desse jeito eu estou sentindo até o mouse bem mais esperto aqui. Tá? Ele fica bem mais leve para processar. Tá? Então, se você preferir, de repente, trabalhar dessa forma, fica a dica aí. Tá? Agora eu vou chamar o comando move. Vou mandar mover essa composição de uma box com o cilindro que eu acabei de fazer. Olha só o que eu vou fazer, gente. Eu vou clicar no ponto médio, nesse ponto médio que vocês estão vendo aí, e vou movê-la para este ponto médio dessa peça aqui, ó. Tá? Não sei se, ó, vou girar a composição inteira em 3D, tá?
O problema do 2D wireframe é justamente isso, né? O estilo visual deles é o menos agradável, né? Você não consegue ter uma noção volumétrica, tá? Mas para trabalhar, gente, acredite, é muito mais leve. O processamento é muito mais rápido assim, tá? Porque você usa muito menos placa de vídeo, tá? Nem chega a usar memória RAM. No caso aqui é só placa de vídeo, tá? Bom, eu fiz isso só para demonstrar para vocês, caso algum de vocês tiver com dificuldade para trabalhar com um computador aí, se o seu computador for mais fraco um pouco, mais antigo, fica essa dica importantíssima. Trabalhe assim, ó, no modo 2D wireframe, tá? Que é essa primeira opção aqui, ó, 2D wireframe. Tudo bem? Para dar o efeito tridimensional, eu vou colocar ela assim agora, nessa textura aí, tá? Ou melhor, vamos colocar no raio-x, que é melhor. Pronto. E agora eu vou chamar o senhor Subtract, tá? Clico na peça, dou Enter. Clico na pecinha que eu coloquei ali, que vai ser subtraída, e dou Enter. Tá pronta a nossa peça, tá? Em 3D. Tá ok? Nossa, professor, que fim do mundo, que extremo de complexidade. Pessoal, acredite, essa peça aqui ela pode ser um pouco mais complexa em perspectiva isométrica, tá? Mas em 3D, ela é de nível intermediário, tá? Ela é de nível intermediário. Vamos só revisar? Vou até escrever isso aqui no nosso chat do Teams. Nós usamos para fazer essa peça... Estou esperando carregar o Teams aqui. Nós usamos para essa peça fazer uma revisão. Quais foram os comandos usados? Ó, vou escrever lá no nosso chat agora, tá? Nós usamos os sólidos primitivos usados. Quais foram eles? Box e cylinder, tá? Pessoal, pode parecer absurdo, mas nós só usamos 2 sólidos primitivos para fazer essa peça inteira. Nós usamos o comando box e usamos o comando cylinder, tá? Legal. Quais foram os operadores booleanos utilizados? Operadores booleanos utilizados. Nós só utilizamos 2 também. O operador union e o operador subtract, tá? E os manipuladores sólidos? Nós utilizamos 2 também. O move e o moçada, acredite, nós só utilizamos 6 comandos. 6 comandos para desenhar essa peça. 2 sólidos primitivos, box e cylinder, 2 operadores booleanos, union e subtract, e 2 manipuladores sólidos, move e copy. Só isso. Tá? Os 4 primeiros eu ensinei hoje, box, cylinder, union e subtract. E os outros 2 você já praticamente conhecia, que é o copy e o irmão gêmeo univitelino dele, o move. Tá? Acredite, use o comando move, fecha os olhos, faz de conta que você chamou o comando copy, mas você chamou o comando move. E vai que vai, eu te garanto, vai dar certo. Tá? A sequência dos comandos é a mesma. Tudo bem, pessoal? Ficou claro, gente, isso aí. Agora eu preciso da manifestação irrestrita de vocês aí. Eu preciso de um feedback, tá? Vocês entenderam todos os passos. Não sei se você percebeu,
eu não estou ensinando AutoCAD para vocês, ou melhor, não estou ensinando só AutoCAD, eu estou ensinando muito mais do que AutoCAD, eu estou ensinando conceitos, tá? Essa disciplina ela é bastante conceitual. Muita gente encara ela como se fosse só um curso de AutoCAD. Eu dou curso de AutoCAD também, só que é diferente. Tá? Aqui eu estou passando muitos conceitos aqui para vocês. Tá? Tudo bem? Vamos lá, gente. Eu preciso que vocês se manifestem. Eu gostaria de ouvi-los. Vocês conseguiram entender até aqui? Tem alguma parte que não ficou clara? Eu vou finalizar nossa aula hoje, agora. Tá? E na próxima aula a gente vai gastar algumas aulas fazendo várias peças aí em 3D, tá? Então, vamos lá, eu queria ouvi-los aí para saber se está tudo bem, senão a gente finaliza a aula aqui. Acho que tá bem tranquilo, professor. Tá tudo Tranquilo? bem. Uhum. Ótimo. Bom, se realmente ninguém mais tem dúvida, basicamente é isso, tá, gente? Nós vamos, como eu já falei, nós vamos fazer uma sequência de várias peças agora em 3D. Tá? Eu vou passar uma sequência de umas, sei lá, entre 5 e 10 peças. Nós vamos modelar uma por uma, tá? E depois que a gente terminar todas elas, vocês já vão estar craque no 3D. Vocês vão estar desenhando de olho fechado já, tá? E aí depois disso, eu vou passar para vocês a sequência de projetos no AutoCAD, que são 6 passos. Esse vídeo, na verdade, já está gravado, tá? Essa videoaula eu mostro para vocês e posto aqui no grupo, tá? E aí vocês vão aprender, a partir desse modelo 3D, a gerar as vistas, colocar as cotas e preencher, fazer cortes, né? E preencher a legenda e deixar o projeto da peça pronto, num papel A4, A3, A2, A1 ou A0. Tá bom? Legal, gente? Oi, pode falar. A tarefa é para fazer em vista isométrica mesmo? Isso, aquelas três peças que eu passei, os 3 exercícios, ainda são isométricos, tá? Foi bom você ter lembrado. Pessoal, esses exercícios de isométrico aí, eles são desafios. De novo, eles são desafios. A primeira das 3 peças que eu pus, ela é tão assim, desafio mesmo, que para vocês terem uma ideia, só na disciplina de desenho técnico, gente, eu já tive mais de 5.000 alunos, 15 anos aí dando aula para engenharia, tá? Eu não lembro agora se foram 3 ou 4 alunos que conseguiram fazer a primeira, tá? As outras são um pouquinho mais fáceis, mas são quase igualmente difíceis, tá? Então, assim, gente, eu tive 2 alunos de de engenharia da computação que conseguiram fazer, os caras eram meio perturbados, e eu tive um aluno da matemática que conseguiu fazer, tá? Eu não lembro se eu tive um aluno também da tecnologia em mecatrônica industrial ali do IFE que conseguiu fazer, eu não me lembro agora, foram 3 ou 4 alunos, tá? Então, assim, é um desafio. Se você conseguir fazer essa primeira peça que eu passei hoje, você pode ter certeza assim, que você está sobrando, você está anos-luz assim, do que se espera de um desenhista no assunto perspectiva isométrica. Você está meio perturbado também. Tá bom? Então, assim, encare como um desafio. Tá? Vamos ver se alguém da turma de vocês consegue fazer. Tá? Nos mínimos detalhes. Tá, ok? Só não esqueçam de usar aquele recurso que eu expliquei no começo da nossa gravação de hoje aqui, o recurso tangente. Tá? Não esqueçam de habilitar o recurso tangente e vai lá no comecinho da nossa videoaula de hoje, que eu ensino como que se usa esse recurso tangente. Legal? E aí vocês postem lá até o próximo domingo. Beleza? Mais alguma dúvida?
Se não houver, Acho que não, professor. assim que... Beleza. Então, assim que estiver disponível a aula aqui, o link, né, eu vou subir essa aula para o YouTube, eu mando para vocês aqui no Teams o link. Beleza? Gente, obrigado pela paciência de vocês aí. Espero estar correspondendo aí, né, à expectativa de vocês. Espero que vocês realmente estejam entendendo, aprendendo, né, nessa disciplina aqui, tá bom? Obrigado, gente, pela paciência. Que Deus abençoe vocês e proporcione uma semana muito abençoada, tá bom? Para todos vocês aí. Fiquem com Deus. Boa semana, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigado. Boa semana. Valeu, tchau, Obrigado, tchau. professor.